Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 24. O rei Joás restaura o templo. Está lá também segundo Reis 12, 1 ao 19, onde nós já lemos. Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou, conforme a tradição, e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Deus, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes ordenou: saí pelas cidades de Judá e recebei a prata, o dinheiro do imposto que o povo deve pagar para os concertos que são feitos todos os anos nas dependências do templo do vosso Deus, e fazei isto ligeiro. Todavia os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Observemos o que diz o comentarista aqui na Bíblia King James Fiel. Joás, 7º rei de Judá, filho de Acasias, instalado enquanto ainda era menino por Joiada, quando este destronou Atalia, ou Atália. Obedeceu a Deus enquanto Joiada vivia, mas voltou-se para o mal assim que Joiada morreu. Os 40 anos do reinado de Joás igualaram-se ao tempo de reinado de Davi. No entanto, em virtude de Joás ter começado em idade tão precoce, seu reinado o levou apenas à meia-idade. Ao chegar à idade adulta, Joás decidiu que estava na hora de restaurar e renovar a casa do Senhor, que estava abandonada por muitos anos. Joás incumbiu os levitas de viajar por todo o reino de Judá e recolher o dinheiro para esse restauro. É de se imaginar o motivo pelo qual os levitas, cujo trabalho dependia do templo, não tinham feito disso a maior prioridade antes de Joás vir a ser rei. Então nós vimos aqui no versículo 5, ele falou: fazei isso ligeiro. Todavia os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Aí o versículo 6, então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe indagou: por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo de Deus, à comunidade de Israel, para a tenda da Arca da Aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? Aí veja aqui o comentarista. Joiada, como chefe, era o supervisor dos levitas. Joás o chamou para que ele explicasse a demora daqueles que estavam sob sua supervisão, os levitas. Ao dar essa repreensão, Joás apelou às coisas que eram mais caras ao coração de Joiada: a submissão à lei
e a pureza da casa do Senhor. O rei declarou que a coleta para o templo tinha sido instituído por Moisés, Êxodo 30:14, e que várias coisas dedicadas ou utensílios do templo tinham sido roubados e usados para a adoração dos Baalins. Aí, continuando no versículo 7. De fato, Atalia, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Deus, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Baalins. Versículo 8. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca. E a colocaram do lado de fora, à entrada da casa de Deus, o Senhor. Versículo 9. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. Veja só, Joiada não enviou os levitas de cidade em cidade para recolher o dinheiro. Em vez disso, ele enviou para pedir ao povo que viesse a Jerusalém e depositasse o dinheiro na caixa, né, no baú que Joás tinha colocado junto ao portão da casa do Senhor. E esse plano deu certo. O dinheiro coletado era encaminhado exatamente para onde se fazia necessário, para os que faziam a obra de restauração. Então trouxeram as suas contribuições, colocando ali na caixa, no baú, até que ficou lotado, cheio. Aí o versículo 11. Sempre que os levitas levavam a tal arca até os supervisores do rei, e estes observavam que havia muito dinheiro, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e a reconduziam ao ponto de partida, procedendo assim regularmente todos os dias, ajuntaram grande soma de dinheiro. O rei e Joiada entregavam a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e estes tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam aos trabalhos de reforma da casa de Deus, como também os obreiros que eram especialistas em trabalhar em ferro e bronze nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles construíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Versículo 14. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de Joiada. E com ela foram feitos utensílios para a casa de Deus, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Deus, o Senhor. Então veja só, quando se concluiu toda a obra de construção e todos os trabalhadores tinham sido pagos,
sobrou dinheiro para se repor os utensílios do templo, a fim de que os sacrifícios rituais pudessem ser executados de maneira eficiente e com dignidade. Joiada, o chefe e mentor de Joás, morreu aos 130 anos. Foi sepultado com honras normalmente conferidas apenas a reis. Aí, versículo 15, mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Versículo 16. Versículo 16. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Versículo 17. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei, e em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Versículo 18. Então abandonaram a casa de Deus, o Senhor Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos. Então morreu Joiada e agora vemos apostasia em Judá. Vou ler novamente o versículo 18. Abandonaram a casa de Deus, o Senhor Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Versículo 19. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez e para ele, e os profetas tivessem de fato pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. Aí o versículo 20. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de Joiada. O sacerdote o conduziu à frente do povo e disse. Aí o profeta Zacarias vai advertir o povo. Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos de Deus, o Senhor. Por que transgredis os mandamentos de Deus, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar? Portanto, já que abandonastes o Eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Quão terrível é isso. O pecado nos afasta de Deus. Veja só o que diz o comentarista aqui da Bíblia King James atualizada. Eu estarei lendo agora aqui no rodapé da Bíblia King James atualizada. O Espírito Santo de Deus sempre concederá a habilidade e a coragem necessárias para pregar o seu nome àqueles que se rendem em santificação ao chamado amoroso e especial de Deus. Assim ocorreu com o profeta Zacarias, filho de Joiada. Testemunhou com poder e lealdade sobre a decadência do reino. Mas o reino decidiu não lhe dar atenção, matando cruelmente o filho de quem o ajudara a chegar ao trono. O assassinato de um homem chamado Zacarias é lembrado no Novo Testamento por Jesus Cristo, em Mateus 23:35 e Lucas 11:51, indicando que Crônicas era o livro final do cânon, como de fato o é na Bíblia hebraica.
Assim como Deus ajudara o pequeno exército de Judá contra uma esmagadora superioridade numérica de forças, quando o rei e o povo viviam em fidelidade ao Senhor, também agora, na sua infidelidade, foram derrotados por uma força muito menor de invasores. Deste modo se cumpriu a última profecia de Zacarias, proferida na hora da sua morte. Quando o povo de Deus não está ao lado de Deus, acaba sendo derrotado com muita facilidade. Do contrário, um pequeno grupo de pessoas fiéis, ou a nossa atitude diária de busca de devoção e obediência à palavra, com a presença de Deus, podemos vencer milhares de poderosos inimigos. Deus, às vezes, lança mão de exércitos de estranhos para castigar e corrigir o seu povo, entre parênteses, seus filhos. Veja só o comentarista da King James fiel. Joiada, o chefe e mentor de Joás, morreu aos 130 anos. Foi sepultado com honras normalmente conferidas apenas a reis. As pessoas que ganharam a confiança de Joás tinham autoridade em várias partes de Judá. Eles aparentemente preferiam o antigo sistema, influenciado pelos reis de Israel. Como Roboão, Joás seguiu um mau conselho. Eles persuadiram o rei a abandonar o Senhor e retornar à idolatria, que Joás e Joiada tinham tentado erradicar. A ira de Deus cortou a prosperidade deles. Deus não desistiu de Joás, mas comunicou a sua vontade por intermédio dos profetas. No entanto, o rei continuou a apoiar e encorajar a falsa adoração. Aí entra Zacarias. Zacarias, filho de Joiada, fez um discurso confrontando o povo com sua idolatria. Zacarias, filho de Joiada, fez um discurso confrontando o povo com sua idolatria. Vários funcionários do rei, por ele recrutados, apedrejaram Zacarias até a morte no átrio da casa do Senhor. Zacarias invocou a vingança de Deus contra o rei infiel. Até hoje, o túmulo de Zacarias pode ser visto fora de Jerusalém, no vale do Cedron. Foi a esse Zacarias que Jesus se referiu quando acusou de hipocrisia os líderes de sua época. Lucas 11, 47, 51. Aí voltando aqui, então, versículo 21, dando continuidade. Mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Deus por ordem do próprio rei. Versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade de que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou pouco antes de morrer: que Deus contemple a tua injustiça e te retribua. Que Deus contemple a tua injustiça e te retribua. Deus acerta contas a Joás. Versículo 23. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinha vindo com menos soldados do que o exército dos judeus,
Mas Deus, o Senhor, o fez parecer um exército muito grande, poderoso e destemido, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado o Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Versículo 25. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o assassinaram em seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi, todavia não nos túmulos dos grandes reis da nação. Versículo 26. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, o amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, o moabita. Versículo 27. Quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos, profecias a seu respeito, bem como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midrash do livro da história dos reis. Então seu filho Amazias assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar. Veja aqui. Então nós vimos aqui Zacarias invocou vingança, né, de Deus contra o rei infiel. E foi esse Zacarias que Jesus se referiu quando acusou de hipocrisia os líderes de sua época. Lucas 11, 47, 51. Veja aqui, versículo 47 de Lucas 11. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que o assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também Deus advertiu a sua sabedoria, em sua sabedoria. Desculpe, vou ler novamente. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria. Eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns, e a outros perseguirão. Versículo 50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Veja aqui neste comentário, os judeus suplicaram por profetas de Deus, mas quando eles chegaram, a exemplo de Jesus, foram perseguidos, injuriados e assassinados. O sangue inocente de cada um desses homens de Deus será requerido pelo Senhor dessa geração incrédula e perversa. Abel foi o primeiro servo do Senhor martirizado, Gênesis 4:8, considerado por Jesus como profeta. A morte de Zacarias foi a última morte de um profeta do Antigo Testamento, levando em conta a sequência dos livros na ordem hebraica tradicional, começando com o Gênesis e terminando em 2 Crônicas. 2 Crônicas 24, 21, 22. Jesus está afirmando que o sangue de todos aqueles que sofreram e foram mortos por sua fidelidade a Deus seria requerido. As contas desses atos criminosos seriam prestadas pela geração que compartilhou plenamente das atitudes que levaram a efeito a morte dos profetas, incluindo o próprio Filho de Deus,
Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Voltando no comentário de 2 Crônicas, aqui na King James Fiel, então, foi a esse Zacarias que Jesus se referiu quando acusou de hipocrisia, de fingimento, os líderes de sua época. Aí continua o comentário aqui. Até esse ponto, Josafá e Acasias de Judá tinham participado nas guerras do Reino do Norte contra os sírios, mas nenhum conflito direto entre Judá e Arã tinha ocorrido desde que Asa comprou Ben-Hadad. Agora a situação tinha mudado. Com um fraco e confuso rei, Joás, no trono, e sem a presença da proteção de Deus, os sírios conseguiram conquistar Jerusalém com um pequeno exército e mais uma vez levaram objetos de valor. Os sírios desdenharam de Joás, tanto que o deixaram para morrer após ele ter sido seriamente ferido. Seus próprios servos aproveitaram-se da situação e o mataram enquanto ele estava indefeso em sua cama. Joás foi sepultado sem cerimônias, fora do local de praxe, nos sepulcros dos reis. Os 2 oficiais que assassinaram Joás eram gentios, filhos, respectivamente, de uma amonita e de uma moabita. Até mesmo esses estrangeiros não toleravam as más ações do rei. Então, repetindo aqui agora o que diz o comentarista da King James, atualizado para finalizarmos, quando o povo de Deus não está ao lado do Senhor, acaba sendo derrotado com muita facilidade. Do contrário, um pequeno grupo de pessoas fiéis, com a presença de Deus, pode vencer milhares de poderosos inimigos. Deus às vezes lança a mão de exército de estranhos para castigar e para corrigir o seu povo, para corrigir seus filhos.